Em algum lugar, debaixo da areia e do tempo, existem os restos de uma torre que ninguém ousa reconstruir. Não porque não temos tecnologia, mas porque algo nela ainda vive. Dizem que era uma escada para os céus. Mas não foi Deus quem mandou construir. Foi o homem. E o que começou como união, terminou em caos. Hoje, ninguém sabe exatamente onde ela está. Mas estranhamente, estamos reconstruindo Babel. Só que desta vez, ela é invisível. Feita de dados, algoritmos, conexões globais e um idioma que todos entendem. O controle. Você pode achar que isso é só uma lenda antiga. Mas há códigos escondidos nesse relato. E uma advertência que foi esquecida. A pergunta não é: o que aconteceu com a Torre de Babel? A pergunta é: por que Deus a destruiu? E mais importante ainda, por que ele teria que fazer isso de novo? Prepare-se. Você está prestes a descobrir o que nunca te contaram sobre o maior colapso da história humana. Essa história começa com um nome: Nimrod. Ele não era apenas um rei. Era o primeiro a ser chamado de poderoso na terra. Um caçador, não de animais, mas de corações. Dizem que ele seduziu multidões, reuniu cidades, ergueu impérios. Mas seu maior feito foi tentar tomar o céu. Nimrod não queria adorar a Deus. Ele queria substituí-lo. Nem sempre é por fé que o ser humano olha para cima. Às vezes, é por medo. Outras, por orgulho. Havia um temor não dito. O medo de um novo dilúvio. A lembrança de um juízo que caiu do céu e apagou a civilização anterior. Vamos construir algo tão alto que nem Deus possa nos destruir, eles disseram. Mas o que parecia proteção, era rebelião disfarçada. Orgulho ou medo? O que motivou Babel? Talvez os dois. Porque quando o medo e o orgulho se unem, o resultado é sempre destruição. Eles não queriam subir para encontrar Deus. Queriam subir para ficar acima. A humanidade falava a mesma língua. Cada palavra tinha um só significado. A harmonia parecia perfeita. Mas, algo estava errado. O que Deus viu naquela união? Você já parou para pensar nisso? Porque o próprio Deus desceu até a torre. Não foi pela altura, mas pela intenção. Eles estavam construindo não apenas uma torre, mas uma civilização sem Deus. Uma ordem global onde o homem seria o centro, o rei, o próprio Deus. E isso, Deus não podia permitir. Então ele desceu. E com uma única ação, fez com que ninguém mais se entendesse. A torre parou. Os povos se espalharam. E Babel virou sinônimo de confusão. Deus desceu. Não com raios ou exércitos. Apenas com palavras trocadas. Imaginem uma grande obra. Num instante, o pedreiro não entendia mais o arquiteto. O mestre de obras gritava, e seus homens apenas olhavam, confusos. Ordens viraram enigmas. Pedidos viraram insultos. Amizades se romperam. Famílias se dividiram. Mas por quê? Por que Deus escolheria confundir as línguas, e não apenas destruir a torre? Porque Deus sabia algo que os homens não sabiam. As palavras moldam o mundo. Quem controla a linguagem, controla os pensamentos. E quem controla os pensamentos, conduz os corações. Enquanto falavam a mesma língua, os homens podiam se unir para qualquer propósito. Mesmo os mais sombrios. E até contra o próprio Criador. Por isso, a confusão das línguas não foi apenas um castigo. Foi um freio à destruição total. Porém há um segredo escondido aqui. O que foi quebrado em Babel
foi séculos depois, reunido em Jerusalém. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E todos ouviram a mesma mensagem. Cada um na sua própria língua. Porque a confusão só tem poder quando o orgulho reina. Mas onde há humildade, Deus restaura a comunicação. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. E hoje? Se estamos novamente construindo uma linguagem global, se temos tradutores instantâneos, algoritmos que nos compreendem, e um sistema onde todos falam e pensam do mesmo jeito, será que Babel está voltando? A Bíblia não diz se a torre caiu por um terremoto, ou se foi abandonada lentamente. O que se sabe é que ela parou, congelada no tempo, incompleta e inútil. Talvez ela estivesse alta demais para ser ignorada, e baixa demais para desafiar o céu. Talvez tenha caído, ou tenha sido deixada para cair sozinha, como caem os projetos feitos sem Deus. E o mais assustador é que sua sombra parece nunca ter desaparecido completamente. Historiadores e arqueólogos há séculos tentam localizar a verdadeira Torre de Babel. A maioria aponta para a antiga Babilônia, na Mesopotâmia, atual Iraque. Ali, existia uma imponente estrutura chamada Etemenanki, que em sumério significa a fundação do céu e da terra. Era um zigurate colossal dedicado a Marduk, principal deus da Babilônia. Suas ruínas sugerem que poderia ter alcançado até 90 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares. Coincidência? Ou seria essa torre original, reconstruída séculos depois pelos descendentes de Nimrod? Outros acreditam que a torre verdadeira foi erguida ainda mais ao sul, ou que está enterrada sob camadas de areia e silêncio. A torre foi esquecida, mas o espírito de Babel permaneceu. A torre de tijolos virou ruína, hoje outra está sendo erguida. Feita de silício, fibra ótica, dados e códigos. Hoje, voltamos a falar uma só língua. Não é o hebraico, nem o sumério. É o código digital. O idioma do algoritmo. A internet nos conecta. A inteligência artificial nos entende. As barreiras estão caindo. As nações estão se alinhando. E uma nova torre está subindo, invisível aos olhos, mas real na alma. Babel não era apenas uma torre. Era uma ideia. Um projeto humano de independência total. Uma tentativa de alcançar o céu sem passar por Deus. Hoje, chamamos isso de era moderna. Mas talvez seja apenas uma repetição do mesmo erro. A questão é: será que Deus vai descer de novo? No livro do Apocalipse surge Babilônia, a Grande. Ela não é apenas uma cidade. É um sistema, ideologias. Uma torre invisível que une reis, mercadores e nações inteiras em torno de um mesmo desejo: controlar a terra, sem Deus. Mas no fim, ela cai, rápido, de forma repentina. E todos os que haviam colocado sua esperança nela, choram. O espírito de Babel atravessa a história, sempre se disfarçando, como torre, império ou como tecnologia, sempre com o mesmo sussurro: você pode ser como Deus, mas sempre com o mesmo fim: queda, confusão e ruína. Estamos conectados, porém vazios. E o céu observa. Mais uma vez, o céu está prestes a descer. A pergunta é: você está construindo com Deus, ou contra Ele? Porque tudo feito sem Deus, mesmo que toque o céu, nunca será eterno.